Milionário quase morre, mas a voz da mendiga negra salva de forma inesperada. No calor escaldante da Bahia, um helicóptero cortava o céu como uma ave imponente. A bordo, Bruno Albuquerque, um milionário do agronegócio, ostentava todo o seu poder e status. Mas tudo isso desmoronou em um instante. A máquina titânica começou a tremer, e em questão de segundos, o que era festa virou tragédia. O barulho ensurdecedor do impacto ecoou na floresta e a fumaça subiu em direção ao céu, como se o próprio destino estivesse gritando por justiça. Os cintos se romperam e a vida de Bruno, cheia de glamour e sucesso, se apagou em um piscar de olhos. O homem que todos admiravam e temiam estava agora mergulhado em um coma. O que era familiar se transformou em um mundo sombrio, opaco, onde suas memórias dançavam nas sombras. Enquanto ele flutuava entre a vida e a morte, em um quarto de hospital silencioso, uma figura inesperada se aproximou. Maria Luía, a babá das sobrinhas órfãs de Bruno, uma jovem de origem humilde, com uma voz que chamava os anjos. Ela começou a cantar canções antigas, melodias que falavam de amor e esperança, com uma paixão tão intensa que parecia tocar o próprio coração de Bruno. Nos recantos do seu subconsciente, Bruno se via enfrentando fantasmas do passado. A imagem de sua família perdida, o sorriso triste de suas sobrinhas, Isabela e Sofia, que o visitavam, esperando um carinho que ele não soubera oferecer. Ele se lembrava da frieza com que tratou suas meninas, da pressão que sentia sempre em saber que delas dependiam suas decisões. Aquelas lembranças pesavam sobre ele, uma âncora no fundo de sua solidão. Ao lado de Bruno, Maria Luía se tornava cada vez mais do que uma simples cuidadora. Ela era a luz em meio à escuridão, a figura materna que Isabela e Sofia tanto precisavam. As risadas delas preenchiam o espaço vazio, enquanto Maria Luía cantava suas canções, tecia um novo laço de esperança e amor entre eles. No entanto, quando Bruno finalmente abriu os olhos, a realidade o atingiu como um golpe. A pressão dos negócios, as expectativas sociais e o medo de ser um fracasso se tornaram seus novos companheiros. Ele tomou a difícil decisão de demitir Maria Luía. O amor que floresceu entre eles foi varrido pelo peso da responsabilidade e o eco de uma escolha errada. As crianças sentiram imediatamente a ausência da jovem e a alegria da casa se esvaiu. Bruno, agora cercado por rumores sobre seu império, começou a entender que amor e família não se resumem a sobrenomes. Algo estava errado, muito errado. Ele percebeu que jogar fora esse afeto era como destruir a si mesmo. Um dia, a valentia tomou conta dele e decidiu que era hora de corrigir seu maior erro. Ele viajou para Salvador, determinado a encontrar Maria Luía e mudar sua história. Com um coração batendo forte, propôs a ela que se casasse com ele. E assim, em uma cerimônia simples, mas repleta de significado, reafirmaram que o amor verdadeiro transcende convenções. Mesmo cercados de incertezas e dificuldades, na fraqueza e na força, estavam prontos para enfrentar o que viesse. O que será que o futuro reservava para eles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Bruno olhava nos olhos de Maria Luía. Seu coração pulsava com a intensidade daquele momento. A proposta havia saído de sua boca antes que pudesse pensar direito. A emoção pairava no ar entre eles. Uma mistura de expectativa e esperança. Mas antes que pudesse ouvir a resposta dela, a porta do hospital se abriu com um baque ensurdecedor. Um homem de terno escuro surgiu, a expressão tensa e o olhar feroz. A atmosfera mudou instantaneamente. Bruno Albuquerque, disse o homem, a voz ecoando como um trovão no ambiente silencioso. Meu nome é Carlos Mendes, sou advogado da sua família. Temos um assunto de extrema urgência para tratar. Os olhos de Bruno se arregalaram. Ele não esperava visitantes. Carlos avançou, mas a presença dele parecia um peso adicional sobre os ombros de Bruno. O advogado gesticulou como se quisesse que Bruno o seguisse. E, embora confuso, ele sabia que não podia ignorar a gravidade na expressão do homem. Bruno olhou para Maria Luía, que recuou um passo, a expressão mudando para preocupação. Ela sentiu que algo estava errado, mas Bruno tinha que saber o que Carlos tinha a dizer. Com um gesto hesitante, ele acompanhou o advogado para uma sala adjunta. Assim que a porta se fechou, Carlos tomou a palavra, a voz baixa e rápida. Você precisa saber que houve um desentendimento após o seu acidente. Um processo foi movido e sua irmã... A pausa foi tensa e Bruno teve a sensação de que o mundo estava prestes a desabar novamente. Sua irmã Sofia, a mesma que perdeu a mãe na tragédia, está sendo acusada de desvio de bens. E mais, quem está por trás disso é alguém muito próximo a vocês. O quê? Bruno mal conseguia processar aquilo. A mente dele disparou e lembranças de sua infância invadiram sua mente. Seu pai, com um sorriso frio, as discussões sobre dinheiro. Isso não podia estar acontecendo. Preciso da sua ajuda. O desmantelamento da sua fortuna começa por ela. Carlos parecia genuinamente preocupado agora. O pior é que tem alguém enfiado nessa confusão que pode arruinar tudo. Você precisa voltar e se mobilizar. Bruno sentiu um nó se formar em sua garganta. Um mundo de mentiras e traições estava prestes a ser revelado. Como ele poderia voltar a Salvador e enfrentar tudo aquilo? As imagens de Maria Luía e das pequenas Isabela e Sofia trouxeram uma maré de emoções. Ele estava prestes a perder mais do que seu dinheiro. Ele poderia perder sua família. Quando Bruno voltou para a sala onde Maria Luía o esperava, seu olhar estava sombrio. Ele hesitou em contar tudo. O que seriam apenas palavras agora pareciam uma bomba prestes a explodir. O que aconteceu? Maria Luía perguntou, a preocupação estampada no rosto dela. E Bruno hesitou. O peso da decisão sobre ele. Revelar toda a verdade ou proteger o coração dela. Ele não tinha certeza de nada. Ele respirou fundo, mas antes que pudesse falar, um grito atravessou os corredores do hospital, cedido pelo barulho do alvoroço de pessoas se movendo. Alguém estava em perigo. O som das sirenes começou a ecoar. O coração de Bruno acelerou. O que estava acontecendo? Espera! Gritou Maria Luía. Mas Bruno já estava em movimento.
Algo estava se desenrolando e ele precisava saber o que era. Em meio ao caos, um pensamento lhe atravessou a mente. E se a tragédia que atingira sua família voltasse a se repetir? A porta se abriu abruptamente e um homem de jaleco entrou correndo, seu rosto pálido. Precisamos de um familiar urgente, algo muito sério. As coisas estavam prestes a mudar de forma dramática. Bruno congelou. O destino preparava mais um golpe. O que mais ele ainda tinha a perder? Bruno congelou, o coração batendo descompassado. O homem de jaleco não parava de olhar para ele. E a sala agora parecia um castelo de cartas, prestes a desabar. As sirenes ecoavam pelo corredor, um clamor de urgência que cortava o ar. O que seria tão sério? O que mais poderia acontecer? Precisamos de você agora, o médico insistiu. E Bruno sentiu um frio na espinha. Ele mal tinha dado um passo. Mal tinha finalmente tomado uma decisão sobre Maria Luía. E já era puxado novamente para o abismo. Bruno seguiu o médico, seus pés pesados, como se estivesse andando em areia movediça. Naquela velocidade, a mente dele girava em um turbilhão de pensamentos. O rosto de Maria Luía se esvaía de sua memória. E a imagem daquelas sobrinhas tão inocentes, esperando carinho e atenção, parecia tão distante. Ao entrar na sala de emergência, o ar gelado o envolveu como uma manta. Ele viu uma maca e em cima dela estava... Não podia ser. Sofia. Sua irmã, pálida, quase transparente. A respiração tão fraca que ele quase não conseguia ouvi-la. Aquele momento o atingiu com a força de um soco no estômago. O que aconteceu? Ele gritou, a voz embargada, quase desintegrando-se em desespero. O médico não parecia ter boas notícias. Ela teve um colapso. É complicada a situação. Não eram palavras animadoras, e Bruno começou a sentir a pressão em seu peito. O descaso dele, a falta de apoio quando ela mais precisava. Agora, um peso havia caído sobre ele como uma tonelada de tijolos. Mas enquanto tudo isso acontecia, a porta se abriu novamente e desta vez foi um guarda que entrou. A expressão dele era uma mistura de compaixão e preocupação. Ele olhou para Bruno. Bruno, temos uma situação a discutir, disse o guarda com a voz grave. Ele parecia hesitante, como se carregasse um fardo. Bruno não sabia se era capaz de suportar mais uma revelação. Que situação? O que mais pode sair errado? Bruno sentiu uma onda de frustração crescendo, mas a expressão do guarda não deixava dúvidas de que a situação era séria. Uma testemunha viu algo sobre o acidente com o helicóptero. O guarda começou. Aparentemente não foi um acidente. O helicóptero foi sabotado. Aquelas palavras foram uma facada direta no coração. O que isso significava? Em um instante, tudo o que pareciam ser simplesmente problemas familiares e de sucessão agora se tonalizavam de um jeito sombrio e aterrador. As fissuras de sua realidade começaram a se abrir. Quem faria isso? Bruno murmurou, quase sem voz. E os ecos daquela pergunta reverberaram na sala. O mundo dele havia saído de controle, e agora ele estava prestes a mergulhar de cabeça em um pesadelo. Precisamos que você nos ajude a investigar isso, disse o guarda, com um olhar sério. Sua vida e a da sua família estão em perigo. Bruno amaldiçoou a si mesmo, a mente dele já correndo em 1000 direções. E Maria Luía? E as menininhas? E aquela ligação que ele tinha acabado de começar a fortalecer? Agora tudo parecia
desmoronar diante de um plano mortal e traiçoeiro. O médico interveio, ansioso. Você precisa se concentrar na sua irmã agora, Bruno. O tempo pode estar se esgotando. Era isso que faltava. O nó na garganta se fechava ainda mais, e ele sentiu a urgência o consumir. Não era só sobre o dinheiro ou a fama. Era sobre a lealdade, o amor e as vidas que estavam em jogo. Numa fração de segundos, sua decisão se tornava clara. Mas no fundo, ele se perguntava: isso era uma armadilha? Ele confiava em quem, afinal? Bruno sentiu um frio na espinha. Tudo o que acreditava saber estava ruindo, e a sombra da traição pairava sobre ele. Ele precisava descobrir a verdade. O futuro da sua família dependia disso, e a pergunta ecoava em sua mente: poderia ele realmente enfrentar essa tempestade? Bruno congelou, o coração batendo descompassado. O homem de jaleco não parava de olhar para ele, e a sala agora parecia um castelo de cartas prestes a desabar. As sirenes ecoavam pelo corredor, um clamor de urgência que cortava o ar. O que seria tão sério? O que mais poderia acontecer? Precisamos de você agora! O médico insistiu, e Bruno sentiu um frio na espinha. Ele mal tinha dado um passo. Mal tinha finalmente tomado uma decisão sobre Maria Luía, e já era puxado novamente para o abismo. Bruno seguiu o médico, seus pés pesados, como se estivesse andando em areia movediça. Naquela velocidade, a mente dele girava em um turbilhão de pensamentos. O rosto de Maria Luía se esvaía de sua memória, e a imagem das sobrinhas tão inocentes, esperando carinho e atenção, parecia tão distante. Ao entrar na sala de emergência, o ar gelado o envolveu como uma manta. Ele viu uma maca, e em cima dela estava... Não podia ser! Sofia, sua irmã, pálida, quase transparente. A respiração tão fraca que ele quase não conseguia ouvi-la. Aquele momento o atingiu com a força de um soco no estômago. O que aconteceu? Ele gritou, a voz embargada, quase desintegrando-se em desespero. O médico não parecia ter boas notícias. Ela teve um colapso. É complicada a situação. Não eram palavras animadoras, e Bruno começou a sentir a pressão em seu peito. O descaso dele, a falta de apoio quando ela mais precisava. Agora, um peso havia caído sobre ele como uma tonelada de tijolos. Enquanto ele lutava contra a avalanche de emoções, ouviu o guarda entrar. A expressão dele era uma mistura de compaixão e preocupação. Bruno, temos uma situação a discutir, disse o guarda com a voz grave. Ele parecia hesitante, como se carregasse um fardo. Bruno não sabia se era capaz de suportar mais uma revelação. Que situação? O que mais pode sair errado? Bruno sentiu uma onda de frustração crescendo, mas a expressão do guarda não deixava dúvidas de que a situação era séria. Uma testemunha viu algo sobre o acidente com o helicóptero. O guarda começou. Aparentemente, não foi o acidente. O helicóptero foi sabotado. Aquelas palavras foram uma facada direta no coração. O que isso significava? Em um instante, tudo que parecia apenas problemas familiares e de sucessão, agora se tonalizava de um jeito sombrio e aterrador. As fissuras de sua realidade começaram a se abrir. Quem faria isso? Bruno murmurou, quase sem voz. E os ecos daquela pergunta reverberaram na sala. O mundo dele havia saído de controle. E agora ele estava prestes a mergulhar de cabeça em um pesadelo. Precisamos que você nos ajude.
A investigar isso, disse o guarda com um olhar sério. Sua vida e a da sua família estão em perigo. Bruno amaldiçoou a si mesmo, a mente dele já correndo em 1000 direções. E Maria Luía? E as meninas? E aquela ligação que ele tinha acabado de começar a fortalecer? Agora tudo parecia desmoronar diante de um plano mortal e traiçoeiro. Então, de repente, um grito cortou o ar. Era Sofia. Um desespero profundo ecoou de sua boca, e Bruno girou na direção dela. Seus olhos, uma mistura de medo e desespero, fixaram-se nele. Bruno, não posso. Ela sussurrou. As palavras dela pareciam querer revelar um segredo, mas então como se uma sombra tivesse se lançado. Sobre o quarto, uma figura apareceu na porta, piscando como um fantasma. Era a mãe dos meninos, a antiga rival que Bruno havia esquecido, mas que agora ressurgia como uma tempestade. Ela olhou diretamente para Bruno, seus olhos cheios de um ódio que parecia transcender o tempo. Você deveria ter aprendido a lição com o passado, Bruno. Você não pode escapar do que fez. A voz dela era como gás venenoso, um eco de velhas brigas familiares. Bruno sentiu seu mundo desmoronar. As palavras da mulher colidiram com suas memórias, disparando lembranças de traições e rivalidades que ele tinha tentado enterrar. O fardo da verdade estava prestes a ser revelado. O que você está dizendo? Bruno rosnou. O clima na sala mudara completamente. As vidas pendiam na balança. O que aconteceu com o helicóptero não foi por acaso. Alguém da sua própria casa entregou você, revelou a mulher. E cada palavra era uma nova facada. Sofia sabe sobre isso. Ela é a chave. As revelações começaram a se entrelaçar como serpentes, criando um emaranhado de mentiras e traições. Bruno sentiu o chão tremer sob os pés. Ele estava cercado por sombras que não pôde ver. O tempo parecia ter parado. Qual era a verdade por trás de tudo isso? Sofia, pálida e tremendo, começou a chorar. As lágrimas deslizaram por seu rosto e ela sussurrou. Foi você quem a trouxe de volta! O quê? Murmurou Bruno, a confusão se transformando em um mar de pânico. Sofia tinha seu próprio segredo? Nesse instante, Bruno percebeu que aquela tempestade de revelações estava apenas começando. A verdade o perseguia, e a pergunta ecoava em sua mente. Quem ele realmente poderia confiar? E enquanto a sala se enchia de tensão, a única coisa que ele sabia era que um novo capítulo de sua vida estava prestes a se abrir. E o que ele revelaria poderia mudar tudo para sempre. Bruno congelou, a expressão de desespero gravada em seu rosto. As palavras do guarda e a presença da mulher o deixaram atordoado. O que mais poderia acontecer ali? O olhar de Sofia o atravessava. Uma mistura de medo e desespero, e ele se perguntava se havia algo que ela não estava revelando. O que você sabe, Sofia? Ele disparou, a ansiedade apertando seu peito. Festa de revelações, uma atrás da outra, e ele não conseguia acompanhar. A irmã hesitou, os olhos tênues, como se lutasse contra uma maré de segredos. Ela queria falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Preciso saber, insistiu Bruno, a voz entrecortada. Falta de resultados. Isso só o matava. A mulher ao lado dele, antiga rival, riu como se um pensamento tivesse surgido em sua mente. Era um riso cruel.
Você é tão ingênuo, Bruno. A verdade é que todos nesse jogo são apenas peças. E sua irmã é uma das mais manipuladoras. Aquilo o atingiu como um soco. O que ela queria dizer? Ele nunca pensaria em Sofia assim. Mas o olhar sombrio da mulher o fez questionar tudo. A agitação no ar parecia palpável e ele não sabia o que pensar. Então, naquele momento, algo mudou. A porta do lado oposto da sala se abriu novamente. Um homem entrou, a expressão decidida. Bruno sentiu um arrepio. O cara tinha uma aura sombria e as sombras pareciam acompanhar seus passos. Ele parecia sair de um filme de suspense. Eu tenho uma mensagem, disse ele, a voz profunda. Algo que vocês precisam saber sobre o acidente, sobre o helicóptero. Bruno se aproximou, quase tentando tocar a verdade à sua frente. O que você sabe? Perguntou, quase implorando. Alguém no seu círculo mais próximo está envolvido, e a motivação vai muito além do que uma simples disputa financeira. Isso é tudo o que precisava. Os lábios de Sofia tremiam, e a mulher ao lado de Bruno sorriu, mas não de felicidade. Era um sorriso de alguém que havia planejado algo muito mais maligno. Não precisa ser assim, Bruno, ela disse, como se quisesse conquistar um pedacinho de poder nesse espetáculo. Você não tem ideia de que está prestes a acontecer. A verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. Bruno sentiu um nó se formar na garganta. Ele queria acreditar que a verdade poderia salvá-lo, mas agora parecia que um pesado manto de mentiras havia se instalado no ar. Ele seriamente não sabia em quem podia confiar, e isso deixava mais apavorado do que nunca. A sala parecia pequena, as paredes apertando-se. Ele olhou de um lado para o outro, e quando voltou a olhar para a irmã, viu algo que não reconhecia. O olhar dela era diferente, como se houvesse uma raiva ardente ali, escondida sob a superfície. Você? O que você sabe sobre isso, Sofia? Ele questionou, a voz arrastada. Algo se movia entre eles, como se um segredo estivesse prestes a se revelar. Algo que poderia despedaçar tudo o que ele pensava saber sobre a própria família. Sofia sussurrou, mas antes que pudesse continuar, a luz da sala piscou. Um curto-circuito. A eletricidade se foi. Um grito ecoou do corredor. Sofá e mãos brancas estão na ascensão. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo agora? Enquanto as sirenes faziam um alvoroço do lado de fora, o homem ameaçador na sala ficou em silêncio, um sorriso sabendo se formando em seu rosto. É isso que você esperava? A escuridão traz à tona os segredos mais obscuros. Ele parecia se alimentar daquele estado de alucinação e medo. Bruno sentiu seu corpo tremer. O que mais ele estava prestes a descobrir? Com a fúria crescendo dentro dele. Ele decidiu que não iria se deixar abater. Mais perto, um barulho de passos ressoou e uma silhueta apareceu na porta. A saída estava errada, ou poderia ser a salvação. Ele não sabia. O mundo dele estava desmoronando em todas as direções. E enquanto o caos se instalava, a dúvida bateu forte em sua mente. Quem era realmente seu aliado nesta batalha? A resposta poderia ser o que o destruiria. Bruno congelou. A atmosfera densa envolvia-o como uma nuvem negra. O homem de jaleco tinha algo a dizer, mas o clima na sala mudara totalmente. O ar estava carregado de tensão e cada segundo parecia gritar por uma resposta.
Ele virou-se para Sofia, vendo medo refletido em seus olhos. O coração dele disparou! O que mais poderia acontecer? A eletricidade falhou e uma escuridão repentina tomou conta. Bruno sentiu a adrenalina subir. Foi como uma corda sendo puxada em sua mente. Ele precisava da verdade, mas o silêncio ensurdecedor só aumentava a ansiedade. Sofia, ele a chamou, mas a resposta dela foi interrompida por um grito que ecoou longe. O caos tinha se instalado. O guarda e o médico também pareciam perdidos. O olhar deles se movia inquieto pela sala, e então, sem aviso, a porta se abriu com força, fazendo-os se virarem. Era Maria Luía. Ela estava pálida, os olhos arregalados. Mas o que mais impressionou foi o aperto em suas mãos. Ela segurava algo. Um envelope. Bruno, você precisa ver isso, disse ela, a voz trêmula, a urgência palpável. Ele se aproximou, uma mistura de preocupação e esperança. O que poderia haver ali? Maria Luía entregou-lhe o envelope, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao abri-lo. As palavras que surgiram diante de seus olhos eram uma bomba de cada vez mais devastadora. Dentro havia documentos, fotos e um recado que dizia: "Eu sei o que você fez." As fotos mostravam seu helicóptero em plena queda. Mas havia mais. Uma imagem de alguém próximo a ele, um rosto que ele conhecia muito bem. Sasha, sua ex-namorada, que tinha desaparecido anos atrás. E então um novo rótulo. Um inimigo em comum. Bruno olhou para a Sofia, depois para a mulher de seu passado. A realidade caiu como um peso esmagador. Jung, com quem ele havia compartilhado risos e sonhos, agora era uma suspeita. O nó na garganta apertou. O que isso significa? Sua voz tremia. Bruno, tem algo mais? Maria Luía continuou, os olhos preenchidos de lágrimas. Eu não sei como isso veio parar nas minhas mãos, mas eu precisava te contar. Essas pessoas ameaçaram a mim e as meninas, e se você não fizer algo, pode ser tarde demais. A expressão de Bruno endureceu. A traição estava mais perto do que ele pensava. Ele olhou para a rival ao seu lado, o rosto dela iluminado por um sorriso sutil, como se soubesse de algo que ele não sabia. Você sabia? Bruno quase gritou, a emoção inundando seu peito. Desespero, raiva, confusão, tudo em combustão. Mas enquanto perguntava, sentiu outro grito vindo do corredor. Não era só um grito. Era Isabela, a mais nova sobrinhas, chamando por ajuda. O pânico tomou conta de Bruno. Ele se lançou para fora da sala, a adrenalina batendo forte. O que mais poderia estar acontecendo? Ao chegarem ao corredor, uma cena de terror se desdobrava. A pequena Isabela estava deitada, mãos cobrindo o rosto em desespero. Ao seu redor, uma equipe médica tentando acalmá-la. O coração de Bruno foi esmagado. Essa não era a vida que ele queria para elas. O que aconteceu? Ele gritou, tentando abrir espaço entre a multidão. As luzes falhas piscavam, refletindo a urgência da situação. E em meio a tudo isso, um ruído veio da sala. Como um trovão distante, algo estava prestes a explodir. Algo que mudaria tudo. O homem que havia se apresentado antes como advogado emergiu novamente, a expressão sombria. Bruno, não é só Sofia. Há uma conspiração.
Você precisa ficar longe de sua família. Ele começou, mas não teve chance de terminar. Nesse instante, uma explosão sacudiu a estrutura do hospital. Os vidros estouraram, gritos e fumaça invadiram o espaço. O mundo ao redor desabou. Bruno sentiu o chão se abrir sob seus pés e olhou para Maria. Luia, que o observava com o coração na mão, o terror refletido em seus olhos. O que mais ele ia perder? A confusão se tornou um turbilhão. O futuro dele e de todos estavam prestes a cambalear. Conseguiria ele salvar o que ainda restava ou estava prestes a ficar sem nada? Enquanto o pânico crescendo na sala misturava-se à densidade do ar, a única certeza que ele tinha era que a vida dele estava prestes a se transformar em um pesadelo real. Bruno congelou. A atmosfera densa envolvia-o como uma nuvem negra. O homem de jaleco tinha algo a dizer, mas o clima na sala mudara totalmente. O ar carregado de tensão pulsava ao seu redor e cada segundo gritava por uma resposta. Ele virou-se para Sofia, vendo o medo refletido em seus olhos. O coração dele disparou. O que mais poderia acontecer? A eletricidade falhou e a escuridão repentina tomou conta. Bruno sentiu a adrenalina subir. Foi como se a realidade tivesse se despedaçado. Preciso da verdade, ele pensou, sem saber como poderia esclarecer tudo agora. O silêncio opressivo provocava uma inquietude crescente, traçando círculos em sua mente. Sofia! Ele gritou, mas a voz dela foi anulada por um grito que ecoou distante. O caos se instalou. O guarda e o médico trocaram olhares nervosos, a tensão pulsando entre eles. E então, a porta se abriu com um baque, revelando Maria Luía. Ela estava pálida, olhos arregalados. E segurava algo, um envelope, claro e impetuoso como uma bomba prestes a explodir. Bruno, você precisa ver isso, disse ela, a voz trêmula, a urgência preenchendo o ar. Ele se aproximou, uma mistura de preocupação e esperança. O que poderia haver ali? Maria Luísa entregou-lhe o envelope e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao abri-lo. As palavras que surgiram diante de seus olhos eram sementes de uma tempestade. Documentos, fotos e um recado que dizia: Eu sei o que você fez. As fotos mostravam um helicóptero em queda e logo uma imagem de alguém próximo a ele. Sasha, sua ex-namorada, uma lembrança distante que agora veio à tona. Bruno olhou para a foto e algo dentro dele se partiu. Aqueles dias felizes com Sasha, risadas, planos, tudo manchado agora por um profundo enigma. Aquela imagem não era só uma lembrança, mas uma ligação com tudo que estava acontecendo. O que isso significa? Sua voz tremia e as palavras soavam mais como um lamento do que uma pergunta. Bruno, tem algo mais? Maria Luísa continuou, lágrimas nos olhos. Eu não sei como isso veio parar nas minhas mãos, mas eu precisava te contar. Essas pessoas ameaçaram a mim e as meninas. E se você não fizer algo, pode ser tarde demais. O que Maria Luísa estava sugerindo? O nó no estômago de Bruno apertava. A traição estava mais perto do que ele pensava. O olhar sombrio da rival revelava que ela sabia mais do que dizia. Então, nesse momento, um novo grito atravessou o ar. Era Isabela! O desespero na voz dela cortava como uma faca. Bruno se lançou para fora da sala, coração acelerado. O que mais poderia estar ocorrendo?
Ao chegarem ao corredor, uma cena de horror se desdobrava. A pequena Isabela estava sentada no chão, olhos marejados, enquanto uma equipe médica tentava acalmá-la. A realidade sobre ele bateu. Uma dor profunda tomou conta. Essa não era a vida que ele desejava para elas. "O que aconteceu?" gritou Bruno, abrindo caminho entre as pessoas. As luzes falhavam e o pânico aumentava. O homem que havia entrado antes... "Advogado! Surgiu novamente!" A expressão dele era de desespero. "Bruno, não é só Sofia. Há uma conspiração. Você precisa ficar longe da sua família." Mas a frase foi cortada por uma explosão repentina. Os vidros estouraram, as paredes tremeram. O hospital se transformou em um labirinto de caos e fumaça. Nesse momento, enquanto o chão tremia, um rugido gutural reverberou. E com as chamas começando a consumir a entrada do corredor, algo dentro de Bruno ralhou de determinação. Ele não tinha mais tempo para vulnerabilidades. Ele se virou, e o que viu o deixou em choque. A rival, a mulher que sempre desejou destruí-lo, avançava entre as sombras com uma expressão de triunfo. Mas não era só isso. Havia outro rosto ao lado dela. Era a Sasha. Seu coração disparou. Como ela estava ali e por que estava com a inimiga? "Bruno, a verdade precisa ser revelada", gritou Sasha, e a voz dela ecoou, cada palavra carregada de um peso imensurável. O que mais ele não sabia? A revelação de uma traição, uma conexão inesperada entre todos eles. Foi como um soco no estômago. "O quê? O que você quer dizer?" A confusão o dominava. As palavras saíam em murmúrios. Enquanto a sala ardia, a única certeza que tinha era que tudo o que acreditava saber se desintegrava diante dele. Maria Luía, Sofia, Sasha, todos poderiam ser parte de um plano muito maior. O que vem a seguir? A verdadeira horrorizante realidade estava a ponto de ser revelada. Bruno congelou, a adrenalina pulsando em suas veias. A explosão tinha sido um alerta, um sinal de que tudo estava prestes a desmoronar. Os gritos e a fumaça cercavam-no. Ele olhou para Maria Luísa, à espera de uma resposta, mas seus olhos estavam cheios de medo e confusão. E Sasha? O que ela estava fazendo ali? A sensação de traição o atingiu como uma lâmina afiada. "O que você quer dizer?" Ele insistiu, sentindo o coração disparar. A verdade estava pendurada no ar, e ele estava prestes a ser consumido por ela. Sasha hesitou, a expressão amarga. "Bruno, você precisa entender que o que aconteceu não foi um acidente. Você sempre foi um peão em um jogo muito maior." Uma nova onda de gritos interrompeu as palavras dela. Isabela, sua pequena sobrinha, chorava no chão, cercada pelos médicos. O pânico envolvia como uma onda. Bruno lutou para se concentrar. O cuidado com as meninas? O que mais tinha que fazer para proteger sua família? "O que você sabe, Sasha?" ele gritou, a urgência em sua voz subindo. Se esse helicóptero foi sabotado, quem está por trás disso? A resposta dela foi interrompida quando a mulher rival dele se aproximou, um sorriso cruel nos lábios. Tudo está se conectando, não está? O que você sempre ignorou está na sua frente! Você se envolveu em algo que não compreende. Bruno sentiu um frio na espinha. Essa mulher, essa antiga rival, estava querendo colocá-lo no centro de uma conspiração muito mais complexa. O olhar dela era como um veneno, e ele podia sentir a tensão crescendo na sala. Sofia, ele chamou, sua irmã ainda na maca. O que você sabe disso tudo?
Os olhos de Sofia estavam cheios de lágrimas, mas não de dor. Era uma mistura de culpa e raiva. Eu não podia contar. Havia pessoas envolvidas! Bruno, nesse instante algo estourou. As luzes falharam novamente e a escuridão tomou conta como um manto pesado. Gritos ecoaram e enquanto todos tentavam se recompor, um som ensurdecedor se fez ouvir. A porta se abriu e uma nova figura surgiu. Um homem alto, vestindo um terno escuro, com a expressão de quem estava pronto para a batalha. Ele não era ninguém menos que o pai de Sofia, alguém que tinha desaparecido há anos. "O que você está fazendo aqui?" Bruno sussurrou, o choque paralisando-o. Esse homem sempre fora uma sombra em sua vida, uma presença oculta que parecia ter seus próprios planos. "O que você não entende, Bruno, é que toda essa história envolve muito mais do que apenas o helicóptero. E você estava no caminho", disse o homem, a voz baixa, mas com uma intensidade crescente. "A sabotá-lo começou com você." Um nó se formou na garganta de Bruno. A conexão era mais profunda e traiçoeira do que ele imaginou. Como seu próprio pai poderia estar envolvido nisso? As lembranças de sua infância, as mentiras e os segredos começavam a se juntar como um quebra-cabeça distorcido. "O que você está dizendo?" ele murmurou, tentando desesperadamente manter a calma. "Por que você está aqui agora?" O homem avançou, e a expressão dele se tornou sinistra. "Porque chegou a hora de o verdadeiro jogo começar, Bruno. E você vai ter que escolher um lado." A cada segundo, a pressão aumentava. Os gritos de Isabela, o olhar implorativo de Maria Luía e a expressão silenciosa de desespero de Sofia faziam a realidade parecer uma tormenta que não dava sinais de acalmar. O estrondo de outros barulhos se confundiu com sua confusão. E ele percebeu que quando a poeira assentasse, nem tudo seria como antes. Mas antes que pudesse decidir como agir, outro estrondo atingiu o hospital e a estrutura começou a tremer. As paredes pareciam querer se fechar. Os rostos ao seu redor se tornaram uma mistura de pânico e determinação. Bruno olhou para a porta mais uma vez, o futuro recuando como um reflexo distorcido em água turva. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele estava prestes a perder o controle total. E mais do que isso, ele poderia ter que lutar contra aqueles que ama? Desesperado, teve apenas uma certeza. A verdade estaria mais além das chamas. E o que aparecesse poderia mudar tudo. Ele olhou para os rostos ao seu redor, prontos para enfrentar a tempestade juntos ou desmoronar completamente sob seu peso. A escolha agora não era só dele, mas do que ele ainda tinha a perder. Quais segredos mais estavam enterrados nessa trama de traições? E quem, de fato, era seu inimigo? Bruno estava paralisado. As palavras de seu pai estavam martelando na cabeça. Uma conspiração, um jogo muito maior. O caos ao seu redor parecia se intensificar com cada segundo. O cheiro de fumaça ficava mais forte e os gritos ecoavam enquanto. A tensão no ar era quase palpável. Ele olhou para cada pessoa ao seu redor, seu coração disparando. Sofia estava na maca, pálida e assustada. Maria Luía estava à sua esquerda, o desespero claro em seu rosto. E Sasha, a mulher que ele pensava ter deixado para trás, estava ali, incrédula, como se o tempo nunca tivesse passado. O que estava acontecendo?
O que mais ele não sabia? Bruno, você não pode confiar em ninguém, disse a rival, interrompendo seus pensamentos. Com um sorriso que misturava malícia e prazer. Tudo isso está acontecendo porque você tomou decisões erradas. Agora, a verdade está prestes a vir à tona. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo corredor, fazendo todos olharem para a entrada. Uma figura misteriosa emergiu das sombras. Um homem de terno escuro, com um olhar que fazia o sangue de Bruno ferver. Era Lucas, um velho conhecido, alguém que sempre esteve próximo, mas que agora pairava como uma sombra. "Eles estão vindo!" Lucas gritou, sua voz carregada de urgência. "Precisamos sair daqui!" A sala se tornou um turbilhão. Gritos de pavor e a fumaça espessa cegavam todos. Bruno olhou ao redor, confuso, lutando para manter o foco. Ele balançou a cabeça, tentando processar a quantidade absurda de informações. A explosão era apenas o começo. "O que você sabe sobre isso?" Ele gritou para Lucas, sua voz quase sendo engolida pelo barulho. "Tem uma organização que quer te derrubar. Eles sabem que você está aqui." Lucas respondeu, o tom firme. "Você é a peça-chave. Tem planos para acabar com tudo que você ama." Corações disparados, cada um tentando salvar o que podia. Maria Luía puxou Isabela para perto, a menina finalmente se acalmando sob seu toque. Mas a situação estava prestes a piorar. A figura da rival dançava nas sombras e suas palavras ecoavam em sua mente. "Primeiro, seu pai. Agora você. A história se repete, Bruno. E você não tem ideia de como isso vai acabar." Sofia, que parecia estar se recuperando, gritou. "Eles querem a herança. É tudo sobre o dinheiro." O chão, sob os pés de Bruno, parecia ceder. O helicóptero, a queda, agora uma herança em jogo. O que mais havia ali? O que mais ele não sabia? O desespero crescia enquanto Lucas tentava abrir um caminho entre a fumaça. E então, do fundo do corredor, uma figura familiar surgiu. Era a mãe de Bruno, alguém que ele pensava ter perdido para sempre. O olhar dela tinha uma frieza que paralisou seu coração. "Você não deveria estar aqui!" Bruno exclamou, incrédulo. A verdade estava se desenrolando diante dele, e cada novo personagem parecia mais ameaçador que o anterior. "Eu sempre estive por perto, querido. Estava apenas esperando o momento certo para intervir", disse ela com um sorriso enigmático. Um grito ecoou e o caos aumentou. Os médicos lutavam para acalmar a pequena Isabela, enquanto as ameaças se multiplicavam. A luz começou a piscar, dando a impressão de que o próprio hospital estava prestes a desmoronar. O que mais estava para acontecer? Bruno sentiu o nó na garganta apertar. Ele tinha que escolher um lado, mas agora tudo o que parecia certo se tornava turvo. Com um olhar desesperado, ele se virou para Maria Luía. Ela sempre foi sua âncora, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Antes que pudesse reagir, a mulher rival deu um passo à frente. "Você realmente acredita que tudo isso é sobre dinheiro? É muito mais profundo. É sobre poder e controle." Assim que ela falou, a sala inteira tremeu. Uma nova explosão ressoou e as paredes começaram a rachar. O passado, presente e futuro se misturavam e Bruno tinha que decidir. O que ele faria agora? As perguntas fervilhavam em sua mente e a resposta estava ali, nas sombras, à espreita, pronta para revelar sua verdadeira face.
O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Bruno estava em choque. O caos à sua volta parecia se intensificar. O cheiro de fumaça era sufocante e os gritos de medo ecoavam em seus ouvidos. Ele olhou para cada figura que o cercava. Maria Luía, firme e determinada ao lado das meninas. Sofia, com um olhar de desespero. E Sasha, com a expressão angustiada. O que mais poderia acontecer? Ele estava cercado por sombras. E a verdade parecia mais longe do que nunca. O que você quer dizer? Ele forçou a voz, transparecendo pressão. O tempo se estirava, as palavras pesavam como pedras. Sasha respirou fundo, as palavras escapando com dificuldade. Eles não estão apenas atrás da sua fortuna. É sobre você, sobre o que você representa para eles, como ameaça. Bruno sentiu seu coração disparar. Era uma corrida contra o tempo. Sua mente começou a formular planos, enquanto o terror crescia na sala. As paredes pareciam ruir, e ele sabia que precisava agir rápido. Tinha que proteger os que amava. Precisamos sair daqui! Gritou Lucas, quebrando o silêncio tenso. A porta estava quase selada por fumaça, e a sala tremia. Bruno sentiu um nó na garganta. O que aconteceria se não conseguisse? E as meninas? Elas precisam de você. As palavras de Maria Luía o puxaram de volta à realidade. O olhar dela era intenso, uma mistura de pavor e força. Era hora de agir. Ele respirou fundo, a adrenalina correndo por suas veias. Certo, precisamos da verdade para frear isso. Se alguém está tramando contra minha família, eu não vou deixá-los vencer. A figura rival sorriu maliciosamente. Achou que poderia escapar? O passado sempre volta para assombrá-lo, Bruno. Mas ele não tinha tempo para se perder em amarguras. Com um movimento rápido, puxou Maria Luía e as meninas para perto de si. Vamos, saímos por aqui! Uma porta lateral estava entreaberta, a luz falha iluminada por uma lanterna trêmula. Correram em direção a ela. Os ecos dos gritos aumentaram e a fumaça parecia tentar engoli-los. Vá! Ele ordenou, colocando-se à frente como escudo. Os rostos de Maria Luía e Sofia estavam cheios de gratidão e medo. E Bruno percebeu que o peso da responsabilidade caía sobre seus ombros. As lembranças de sua infância, dos momentos de felicidade e dor invadiram sua mente. Poderia ele dar a elas um futuro livre dessas sombras? Enquanto se moviam, o caminho parecia repleto de obstáculos. Um barulho ensurdecedor ecoou atrás deles. Era impossível saber se a rival estava os perseguindo ou se a própria destruição vinha à frente. O hospital tremia e o sentido de urgência crescia a cada passo. Finalmente, ao alcançar o estacionamento, Bruno se virou para ver todos os rostos baixos, ainda presos na incerteza. O carro estava ali, mas ainda havia tempo. Ele olhou para Maria Luía e as meninas. Estamos juntos nisso. Vamos descobrir a verdade e nos libertar de tudo isso. E assim eles partiram. O olhar desolado de Sasha ainda o acompanhava. E aquele mistério pairava no ar. A verdade que emergiria poderia mudar tudo, mas ele estava determinado a encarar quaisquer monstros que aparecessem no caminho. Com o carro acelerando e as luzes refletindo na estrada, ele sentia que uma nova história estava prestes a surgir. E para Bruno, a luta pela proteção da sua família apenas começara. E agora, pessoal, se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e continuarmos juntos nessa jornada emocionante. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo! E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!